momentos aqui para nós fazermos as nossas correções de geografia. Conforme eu tinha falado, depois da aula de português, nós vamos trabalhar nesse vídeo geografia. Vocês vão precisar das apostilas de vocês, lápis e borracha, bastante atenção, porque nós vamos agora viajar pelo Brasil. Vocês já fizeram atividade, já pesquisaram sobre as regiões brasileiras e agora nós só vamos concluir com algumas correções. Hora do texto. As regiões brasileiras. O Brasil está localizado no continente americano, melhor dizendo, na América do Sul. É um país muito grande, mais ou menos 8.500.000 km². Isso significa que há nele uma grande diversidade de paisagens, florestas, campos, lugares mais úmidos, lugares mais secos. E as atividades desenvolvidas são variadas. Há lugares em que predomina a agropecuária, há lugares mais, outros menos urbanizados, não é isso? E há lugares com indústrias e serviços variados. Existem diferenças nas condições de vida das pessoas, como acesso à educação e à saúde. Por quê? Porque não é igual para todo mundo. Se fosse igual para todo mundo, de repente estaria melhor, né? Essa diversidade impõe atender às necessidades de toda a ordem para o desenvolvimento e a integração das áreas e das pessoas que vivem nelas. O Estado é uma organização política e precisa coletar informações sobre as realidades presentes em seu território, para que ele possa se orientar e organizar suas ações, visando o bem comum, ou seja, oferecer ou garantir um direito que é de todo cidadão. Lembra que a tia Vênus falou da importância do IBGE, né, de colher dados, de fazer pesquisas? Hoje, mais do que nunca, vocês estão tendo bastante informações das pesquisas, porque todo dia sai um número diferente de pessoas contaminadas, de pessoas que foram curadas, de pessoas que morreram. Em cada estado do país tem uma quantia diferente, não é assim que vocês estão presenciando, né, vivenciando com essa chuva de informações que tem caído sobre nós. Com este objetivo, foi criado em 1934 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que só começou a funcionar em 1936. Ligado ao governo federal da União, o IBGE ele é responsável por fazer levantamento sobre a população, o censo demográfico, além de pesquisas sobre as condições naturais do território e as diversas atividades econômicas que existem no país, que também tem o censo econômico. Os dados coletados permitem aos municípios e aos estados e à União conhecerem melhor o nosso país, as pessoas que neles vivem, as formas com que elas trabalham ou produzem suas riquezas. Assim, é possível criar tanto estratégias políticas públicas que cuidem das questões mais básicas, como saúde, educação, geração de empregos, quanto a programas que visem o desenvolvimento das diferentes áreas do país. Para facilitar essa compreensão, especialmente para a União, que gera programas para atender todo o país, o IBGE criou uma nova divisão do território, utilizando aspectos naturais, socioeconômicos das regiões brasileiras. Então tem a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nas próximas páginas, nós vamos conhecer as principais características de cada região. Para agregar esse conhecimento de vocês, a tia Vênus pediu para vocês fazerem pesquisas sobre as regiões, não foi? Naquelas folhinhas vocês fizeram. Então vocês estão com... Nós só vamos dar uma pincelada aqui, porque vocês já estão craques em cada região. A região Norte, nós temos aí algumas imagens da região Norte. Nós temos as florestas, rios e uma paisagem única. Sobre a região Norte, ela é uma área caracterizada
caracterizada pela presença da floresta amazônica e por grandes rios às margens, dos quais se estendem a população pouco numerosa. Então, essa região norte, ela tem uma população pouca. Entre suas principais atividades econômicas estão o extrativismo vegetal. Tia Vênus, mas o que é o extrativismo vegetal? A madeira, a borracha, as frutas e o mineral, que está lá o ferro, manganês, alumínio, ouro. A região destaca-se atualmente como área de ampliação, ou seja, está crescendo as atividades agroindustriais e o ecoturismo. Então, estão usando essa área da região norte para turismos ecológicos, não é? Nós temos visto muito isso. E aí, as lições de casa, 2, 3, 4, 5, a Tia Vênus vai corrigir depois, quando estiver corrigindo tudo, tá? Nós vamos ler o texto, depois a Tia Vênus vai corrigir todas as lições. A região Nordeste. Essa região, ela apresenta paisagens naturais. Quem não gosta do Nordeste? Eu amo. Extremas, um litoral úmido, o interior em que se estende a Caatinga, além das duas regiões de transição entre os climas úmido e seco, o Agreste e Meio Norte. É a área por onde correm as águas do Rio São Francisco. É a segunda região em população que desenvolve atividades ligadas à agropecuária e ao extrativismo mineral, o sal marinho, né, e o petróleo. Quanto às indústrias de consumo que se instalam mais recentemente. Aí nós temos Salinas da Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Essa montanha branca aí é sal. Nós temos a Caatinga, que é um bioma típico do sertão nordestino. Nós temos uma bela praia em Fortaleza e uma festa junina em Caruaru. Então aí nós temos o próprio extrativismo mineral, né, que é o sal marinho e o petróleo, que isso é muito retirado de lá. Na região centro-oeste, é a região ocupada mais recentemente, onde nós estamos, não é? Nela estende-se o Cerrado e no extremo oeste o Pantanal. A maior parte da sua população veio do sul, expandindo as fronteiras agrícolas. Hoje, com alto nível de mecanização e tecnologia, tradicionalmente foi uma área de atividade pecuária. Então, nós temos aí a Cavalhada em Pirenópolis, que é uma festa antiga, e a maior parte da população é urbana. Aqui tem a cidade de Primavera do Leste, em Mato Grosso. Temos o Cerrado e o Pantanal, que é a maior área alagada do mundo. Lá na região sudeste, nós temos o berço da indústria. Essa região contém o maior número de grandes cidades, com alta concentração da população. Olha só, é a mais populosa das regiões brasileiras, com 80 milhões de pessoas. Centro econômico e financeiro do país, suas diversas atividades agropecuárias, extrativismo, indústrias e serviços têm alto nível técnico-científico, comparável ao de muitos países ricos. Então, São Paulo, por exemplo, a grande concentração populacional provoca problemas como congestionamentos, mesmo na mais famosa avenida de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Tem uma indústria aí também em São Paulo, onde se desenvolve alto nível de tecnologia. Tem o Carnaval do Rio de Janeiro, que é uma festa muito conhecida. E a maior parte da paisagem atual é urbana, com poucos vestígios de Mata Atlântica, né? Tem aí a imagem do Rio de Janeiro. Lá na região sul, é a terceira região mais populosa do Brasil, com cerca de 28 milhões de pessoas. A maior parte descendentes dos diferentes imigrantes que ocuparam a região. Economicamente, é a segunda mais importante do país, destacando-se nos setores agrícola e industrial. Geralmente, fala que a região sul nem parece que está no Brasil, né, gente? O quão desenvolvido eles estão, o quão à frente, né? Aí temos aí a indústria de equipamentos para fábricas, né? Que é um grande destaque. Temos a agricultura familiar no sul
e eles são cheios de muitas tradições, né, dos antepassados. Aí tem a Oktoberfest, que é uma festa alemã, realizada em várias cidades do país pelos colonos. Assim, a partir dessas caracterizações gerais, bastante simplificadas, né? Falou bem rapidinho de cada. São feitos programas da União para atender mais especificadamente cada uma das regiões, respeitando suas diferenças econômicas e modo de vida das suas populações, ao mesmo tempo integrando-as como parte de um único país. Gente, vocês puderam ter a oportunidade, ao menos mostrou o mapinha que vocês teriam que pegar para responder essas atividades. Então, olha só. Página 87. Lá na página 87, nós vamos falar do quê? Você vai pegar o mapa, você ia colocar lá, recoloque nesse espaço a peça que identifica o Brasil. Depois vocês colocaram os países onde ficam o norte ao sul. Depois identificaram os países, não foi? E quais os países que não fazem fronteira com o Brasil? Quais os países que não fazem fronteira com o Brasil? O Chile e o Equador, não é? Esses não fazem fronteira. E que oceano banha o Brasil? Qual oceano que é? O Oceano Atlântico. Isso está lá no mapa, só para vocês identificarem. Depois, quando vocês tirarem todas as peças, montarem a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. Eu depois quero ver cada um de vocês, tá? Aí na questão 2 nós temos a letra B. Em que região do Brasil nós moramos? Nós moramos no centro-oeste. Quais os estados que compõem a região onde vocês moram? Aí, vocês que montaram aí, né? Vamos pegar lá o nosso centro-oeste. Quais estados que nós temos na letra C? Mato Grosso, com letra maiúscula, né, Tituano? Porque nós estamos falando de estados, nomes próprios, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Tivemos e Brasília. Aí nós podemos colocar assim, ó, mais o Distrito Federal. Mas o Distrito Federal não é um estado, não é mesmo? Continuemos. Na questão número 3 fala assim: hoje conhecemos um Brasil dividido por 5 regiões e sequer paramos para questionar por que ele foi organizado desse jeito. Da mesma forma, não perguntamos por que um estado pertence a determinada região e não outra. Mas afinal, qual é a importância de ter se dividido o Brasil em região? Por que foi importante ter dividido o Brasil em região? Lá na questão 3. O que vocês responderam? Quem colocou assim? Podem colocar para que pudessem ser melhor, serem melhores administrados, né?
demográfico a cada 10 anos, não é isso? Por que é necessária a contagem da população para o país? Por quê? Lembra que nós lemos lá no texto, que a tia Vênus falou bem no início? Porque ele mede o quê? A densidade populacional. Ele mede a densidade populacional. Ele mede a densidade populacional e o perfil da população brasileira, né? E o perfil da população brasileira. Olha só, quinto ano. Aí, lá na quinta questão, vem falando para vocês identificarem as regiões, que foi algo super fácil. Olha, na questão número 5, identifique as regiões do mapa. Qual que é a primeira região? Deixa eu ver, não vai colocar aqui, para não correr o risco de ninguém ficar sem responder, né? Melhor. Olhem bem. Na número 5 ficou exatamente assim: norte, nordeste, centro-oeste e quem mais? Sudeste e o sul. Então aí ele está dividido por cores. Se vocês observarem bem, lá na explicação ele vem os pedacinhos separados, então não está difícil de identificar. E na atividade seguinte também vem, só que nós vamos trabalhar com o que, então? Nós vamos escrever a seguir o nome dos estados brasileiros, incluindo quem? O Distrito Federal. Então, nós vamos fazer assim. Na primeira questão, é qual região aí que nós temos? Nós temos a região norte. Então, vamos, região norte. Na região norte, nós vamos nessa sequência. Rondônia. Um monte de gente pegou a agenda, não foi, para fazer? Acre, Amazônia, o que mais que nós temos aí? Roraima, nós temos o Amapá, Pará e o Tocantins. Quinto ano, o Tocantins, ele fazia parte da região centro-oeste, né? Ele não era, aí o Tocantins foi, a região, ele era do estado do Goiás. Ele foi dividido ao meio e aí a parte que ficou para cima foi dado ao Tocantins para a região norte. Depois nós temos a região nordeste. Vamos lá, essa região nordeste tem bastante. Região nordeste. Quem nós temos lá na região nordeste? Maranhão. Que mais? Piauí, Ceará,
Paraíba, Pernambuco, depois de Pernambuco nós temos Alagoas, Sergipe e a Bahia, que a tia Vênus tanto gosta. Nordeste, então nós ainda temos a região centro-oeste e região sudeste, mais a região sul. Então vamos ver. Região nordeste, depois nós temos a região centro-oeste. Ixi, isso aqui não está funcionando. Nós temos a região centro-oeste. Quem compõe a região centro-oeste? O Mato Grosso, nós acabamos de falar, né? Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, né? Nós temos aí o Distrito Federal. Depois da região centro-oeste, quem vem? Nós viemos com a região sudeste. Região sudeste. Quem está lá na região sudeste, quinto ano? Minas Gerais, Espírito Santo, quem mais? Rio de Janeiro, e São Paulo. Certo? Faltou qual região, quinto ano? Faltou a região sul, então vamos lá, região sudeste, tá? Na região sul, nós temos Paraná, Santa Catarina, quem mais nós temos? O Rio Grande do Sul. Quantos estados o Brasil tem? Quantos estados o Brasil tem? 26. Qual é a capital do Brasil? Em que região ela está localizada? Quem é a capital do Brasil? Brasília. E ela está localizada onde? Na região centro-oeste. Ela está localizada lá na região centro-oeste. Então, aí nós temos os estados, né? E nós temos as regiões com os estados onde elas se localizam. É muito importante esse conhecimento, vocês entenderem onde está cada região para darmos continuidade às atividades. Quinto ano, olha só, lá na questão 7 fala assim: com base nos textos sobre as regiões brasileiras, vocês vão preencher esse quadro abaixo. Esse quadro abaixo nós vamos preencher agora. A tia Vênus vai fazer a correção até a página 91. Nós vamos deixar tudo corrigido.
E na próxima aula de geografia, eu vou corrigir as lições de casa, tá? Senão fica muito puxado para vocês aí em casa. Então vamos lá. Vou apagar aqui, qualquer coisa vocês pausem o vídeo para dar para copiar certinho. Não esqueçam de usar letra maiúscula, porque nós estamos falando de nomes próprios, não é mesmo? Temos aqui nomes próprios, os nomes dos estados, as regiões. Caprichem nas letras aí, porque vocês vão precisar. E vamos lá. No quadro, falas com a base, né? Na região. A tia Vênus pode ser que não faça o quadro certinho, mas nós vamos dar uma armadinha aqui. Quais as atividades econômicas da região norte que tem lá no texto de vocês? Lá fala quais são as atividades. O extrativismo. O extrativismo de quê? De madeira. E borracha. Isso na região norte. Vou colocar assim, ó, região norte, região nordeste, depois nós temos centro, oeste, depois nós temos o sudeste e por último nós temos a região sul. Então vamos lá. Qual a atividade econômica da região nordeste? O extrativismo de petróleo e sal. O extrativismo de petróleo e sal marinho. Certo? E na região centro-oeste, agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária. Lá na região sudeste, indústria e agropecuária. Lá na região sul, nós temos a agricultura e a pecuária. Agricultura e pecuária. Aí nós vemos as manifestações culturais. Então vamos lá. Na região norte, qual é? Festival de Parintins. Vamos ver se o outro pincel está melhor. Festival de Parintins. Depois do Festival de Parintins, quem nós temos lá na região nordeste? Festa Junina de Caruaru. Então, eu vou colocar Festa Junina. Festa Junina de Caruaru. Lá, aqui na região centro-oeste, nós temos a Cavalhada. Na região sudeste, nós temos o Carnaval. E na região sul,
Amazônica. Aqui nós temos a Caatinga. Quem mais? E o litoral. O litoral com o quê? Litoral. Com matas diversas. Na região centro-oeste nós temos o Cerrado e o Pantanal. E lá na região sudeste nós temos a Mata Atlântica. Nós temos a Mata Atlântica e na região sul nós temos os pinhais e os campos. O quadro está aí para que vocês confiram as respostas de vocês. E observando todas essas informações do quadro, qual a região que vocês escolheriam para morar? Quais é que vocês, com todas essas informações, com as atividades econômicas, com as manifestações culturais, as festas e com as paisagens, né, o tipo de clima, que lugar você moraria? Justifique a sua resposta, hein? Lá na página 91, nós temos a tirinha e podemos observar problemas, como o excesso ou a falta de chuva. Né? O excesso ou a falta de chuva, o sol demais, que podem ocorrer em algumas regiões do Brasil, que isso são fatos que vocês já conhecem e já sabem identificar onde isso acontece. Considerando os problemas apresentados na tirinha, podemos afirmar que as populações da região sudeste, da região nordeste, sofrem as consequências do clima? Vocês acham que pode-se considerar isso? O que vocês pensam disso? Respondam aí que depois eu quero ver. Olha só, tem aí uma criação para vocês de desafio final. No futuro, né, devem ocorrer novas mudanças no Brasil, na divisão regional, em ocupação territorial ou em paisagem. Afinal, por influência do homem, o país está em constante transformação. Então, o país não para de transformar. Pegue, no final do seu caderno, o mapa do Brasil, escolha uma das regiões representadas e caracterize-a, identificando com alguns itens abaixo relacionados. Você vai escolher só uma região e vai caracterizar com algum desses itens. Você pode fazer essa representação por meio de desenhos, pinturas, colagens, entre outros. Terminando de fazer isso aqui, o que vocês vão fazer? Colar lá no caderno de vocês. Eu acredito que vocês já fizeram, se não fizeram, a hora de fazer agora. Vão fazer o cabeçalho, vão colocar a data de hoje, ou se já fizeram a data do dia que vocês fizeram. Cabeçalho, margem, escolha uma região, coloca região Nordeste. Aí você desenhou lá praias. Região Sul, você desenhou o Oktoberfest, né? Você vai desenhar, identificar, desenhar, escrever da forma que vocês quiserem e colar no caderno de vocês. A nossa aula de geografia vai ficando por aqui. E o livro caiu. A nossa aula de geografia vai ficando por aqui. Eu espero vocês amanhã com mais uma aula. Vamos fazer as correções. Voltem os vídeos. Vão lá nos vídeos anteriores, lá na playlist do YouTube, para que vocês liguem aí a memória para voltar um pouquinho no tempo. Eu sei que não é fácil, não está do jeito que a gente queria estar, né? Mas é necessário que eu fique em casa e você também, para que preservamos a nossa saúde. Um beijo e até amanhã.